Bancários e bancárias, trabalhadores e trabalhadoras, está no ar mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF RJTS. O meu nome é Lohana Amaral, eu sou a apresentadora e hoje nós teremos um tema muito potente, porque o tema de hoje é moeda social, histórias e futuros da economia solidária. E para tratarmos sobre esse episódio, nós estamos recebendo dois grandes convidados, que são eles, Manuela Mello e Matheus Gaúcho. Para quem não conhece, a Manuela Mello ela é presidenta do Banco Mumbuca de Maricá. E o Matheus Gaúcho, ele é da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social de Maricá. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar com você, Manuela Mello. Por favor, se apresente melhor. Oi, Lohana. Oi, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, como você disse, eu sou a atual presidente do Banco Comunitário Popular de Maricá, o Banco Mumbuca. Eu tenho 25 anos. Estou à frente do Banco Mumbuca desde 2021, então já estou finalizando o meu 4º ano de mandato. E o Banco Mumbuca, ele é o nosso banco comunitário da cidade. Então, aliás, além de ser o banco comunitário da cidade, ele é o banco oficial do município de Maricá. Então, lá a gente faz todo um trabalho social com as famílias, com os munícipes, econômico também, a partir da circulação da moeda social. Enfim, tem muita coisa legal para a gente tocar aqui hoje. Que responsabilidade, que orgulho, hein? Adorei. Uma mulher nos representando. Bem-vinda. E, Matheus, por favor, se apresente também. Matheus Gaúcho, 32 anos, estou secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social. A gente já trabalha com economia solidária há bastante tempo na cidade e agora nesse novo governo do prefeito Austin Quaquá, a gente está como secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, tocando essa pasta de grande importância para a nossa cidade, nosso município e bastante assunto bacana para a gente conversar. E mais uma vez agradecer convite de vocês. Muito bom, seja muito bem-vindo também. Por sinal, adoro Maricá, é um prazer recebê-los aqui. E eu já vou começar com uma pergunta para você, Manuela. Diga lá. Conta pra gente, explica pra gente o que é a moeda social. Então, a moeda social ela é um caminho para a gente poder enxergar o real. Né? Pela legislação brasileira, a gente não pode ter nenhuma moeda que compita com a moeda corrente do país, com a moeda real. Então, foi autorizado pelo Banco Central que moedas sociais existissem sendo territorializadas. Então, por isso ela funciona dentro do município de Maricá. E as outras moedas sociais que existem no estado do Rio de Janeiro e Brasil afora também são concentradas em seus municípios, ou algumas são territorializadas em bairros e tudo mais. Mas ela é uma forma da gente enxergar o real e da gente trabalhar a economia local. Ela tem um foco dentro dos empreendimentos locais, principalmente empreendimentos da economia solidária, cooperativas, alguns outros coletivos também, como associações de agricultores familiares, associações de pescadores e tudo mais. E ela tem esse objetivo de circular somente naquele território para que a gente concentre a riqueza naquele território e aí essa riqueza ela seja distribuída igualitariamente entre todos. A moeda de vocês é a moeda Mumbuca, né? É. E ela já é uma referência nacional. Me explica um pouquinho mais quando que surgiu, que você esteve me contando nos bastidores, né? Que ela surgiu em 2013, né? Me conta um pouquinho mais. Isso. A Mumbuca ela surge em 2013. O nosso atual prefeito, o Austin Quaquá, era prefeito na época. Sim. E aí, Maricá tinha um contexto de cidade muito dormitório, né? Aliás, Maricá era uma cidade dormitório. A gente está muito próximo daqui da capital, né? São uma hora de carro de Maricá até aqui. Faz limite com Niterói, faz limite com Itaboraí, com São Gonçalo, ou seja, com grandes centros metropolitanos de comércio, de trabalho. Mas as pessoas moravam em Maricá e gastavam seus recursos onde elas trabalhavam e estudavam, que era Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro e Itaboraí. E aí o Quaquá, na época, a gente tinha uma população muito vulnerável, né? A população vulnerável era bem vulnerável. E aí ele teve a ideia de pagar um benefício de transferência de renda, tal qual o Bolsa Família, de uma maneira municipalizada e que de alguma forma ficasse concentrado dentro daquele território, dentro de todo o município. E aí ele conheceu a iniciativa do Banco Palmas, que foi o primeiro banco comunitário do Brasil, lá em Fortaleza. E foi conhecer essa tecnologia social de banco comunitário de moeda social.
E aí levou para Maricá toda essa ideia. Então, nosso primeiro programa de transferência de renda, né? E aí ele surgiu como um caminho para apoiar essas famílias mais vulneráveis. Então, o primeiro corte salarial era de um salário mínimo. Então, famílias que estivessem inscritas no CadÚnico que recebessem até um salário mínimo. Então, era a percentual mais realmente vulnerável da cidade. E aí, começou-se a pagar esse benefício em moeda social. E aí, em 2013, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje de acesso bancário, assim, né? Bancos digitais, tudo na palma da mão, a partir de um aplicativo e tudo mais. Então, a primeira tecnologia que a gente usou para restringir a moeda dentro do território foi a tecnologia de ticket de alimentação. E a Mambuca, ela é uma moeda social que já nasceu digital, pelo custo. Maricá não tinha recurso, a gente não recebia tanto os royalties do petróleo como se recebe hoje. E emitir moeda é muito caro. Sim. Porque você tem a questão não só da impressão, mas também do controle, de todo um esquema de segurança, porque ela tem poder de compra, ela tem valor econômico. E aí, para baratear o custo, a gente fez digital. E aí a prefeitura, na realidade, ela não cria moeda social. Ela cria o benefício e prevê que ele seja pago em moeda social, prevê a existência dessa moeda, gerida por um banco comunitário local. Muito bom, né, esse projeto. E como é que, Matheus, a pergunta para você é, como é que a secretaria enxerga esse ecossistema como um todo? A gente, contando um pouco da história que Manu falou, a gente tem muito também uma linha do tempo, né? A moeda social foi criada em 2013, né? E ela passa a integrar, ao longo dessa linha do tempo, vários recadastramentos, aumentos de valores de benefício, né? Hoje é uma moeda que fortalece a economia local, né? São por volta de 16 mil, né, Manuela? Comércios Isso. aceitando a moeda social. Estamos nos 17 já. Olha só. Quase no 17, né? Sim. A gente está no 16 há um tempo, a gente Já. chega ao 17 já. Então, é algo que fortalece a economia local. Hoje a gente costuma dizer que Maricá, você não aceitar Mombuca, você está fora do mercado, Olha. né? Não como uma discriminação, mas Aham. uma questão de você ter a necessidade de estar aceitando a moeda social na cidade, por conta do benefício, por conta do vale alimentação dos funcionários da prefeitura serem pagos em Mombuca, os demais benefícios que tem na prefeitura de Maricá, não só a renda básica de cidadania, que é o cartão Mombuca, como alguns outros também, em moeda social. Então a gente gira aí na cidade aí por volta de uns 30 milhões por mês, dentro da cidade. Então esse dinheiro, como não sai, ele acaba sendo necessário ser utilizado em Maricá. Então você não aceitar a moeda social em Maricá hoje, você está saindo um pouco no prejuízo. Então você fortalece a economia local, você fortalece o cara que está empreendendo, você fortalece o cara também que está passando o cartão Mombuca, está usando o cartão Mombuca. Então é um ecossistema muito favorável para todas as pessoas que estão envolvidas com a moeda social. Olha só, então é um cartão. Ele é totalmente, é um banco digital, é uma moeda digital, mas é um cartão que no momento... E como que é feito esse cadastramento? Como o Matheus disse, a gente tem vários benefícios que são Sim. pagos em moeda social, né? Hoje são 8 benefícios. Aliás, toda política de transferência de renda que a prefeitura faz é em moeda social. E aí, os beneficiários do Renda Básica de Cidadania, eles usam cartão. Pela vulnerabilidade do público, também por uma questão etária. A maior parte do público é uma população mais idosa. Sim. Então, às vezes, o acesso à tecnologia ou ele é restrito ou as pessoas simplesmente não sabem mexer num aplicativo, por mais que a gente ajude, ensine, enfim. E os demais benefícios funcionam via aplicativo. Então, a gente tem essas duas modalidades. Muito bom, muito bom. E, Manuela, a pergunta para você que eu quero fazer, o Banco Mombuca, ele passou a integrar várias políticas públicas, né, na cidade ali, voltada ali para a renda básica. Como é que vocês trabalham para manter a participação ativa de toda a comunidade como um todo? Então, primeiro, para conseguir te responder isso, eu preciso voltar lá atrás, em 2013.
quando a gente começou a discutir moeda social dentro do município, ninguém sabia o que que era. Uhum. E aí a gente tinha uma questão muito delicada. Foi a moeda, ela nasceu digital. Então, como é que a gente vai pagar um benefício que a pessoa não vai ver, não vai tocar, não vai contar o dinheiro? E em 2003 a gente tinha essa necessidade. Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo no celular, a gente nem de bolsa sai. Uhum. Mas a gente teve essa questão, e aí um dos caminhos que a gente achou para poder sanar esses problemas e de fato incentivar a população a utilizar a moeda foi grandes assembleias públicas, o banco está todos os dias no bairro. Escutando também a população, né? Exatamente. Interagindo com ele. E aí, hoje, uma das coisas que a gente faz, desde que o banco foi constituído, e aí tem um hiato aí, né? A moeda, ela nasce em 2013, e aí a gente faz todo um trabalho das pessoas recebendo a moeda, de cadastrando o comércio, e de explicando para todo mundo essa metodologia de moeda social e tudo mais. Mas o banco em si, ele só nasce em 2017. E aí, porque foi o período mesmo de criação, né? O Mumbuca, o Banco Mumbuca, ele é a sociedade civil. Então a gente precisou constituir toda uma população para que aceitasse esse banco comunitário e se sentisse parte dele. Todo um trabalho de conscientização também, Exatamente. né? Cultural. Tem uma Exatamente. dificuldade no início, né? O que Sim. é essa Mumbuca? Será que eu vou conseguir resgatar esse Eles dinheiro? vão pegar todo o meu dinheiro. Se eu perder esse cartão, eu não tô vendo ali o dinheiro, né, na mão. É meio o meu pão dia de manhã. Então, a gente... Pãozinho novo aí que eu nunca vi na vida. Nunca Vou vi. pegar isso. Aham. E ticket de alimentação, ele te emite uma filipeta da Sim. maquininha que te diz o saldo, né? Então, você vai fazendo conta. Isso. E aí, então a gente vem desde 2017, desde que realmente nasceu o banco, trazendo cada vez mais pessoas para dentro do banco. E aí um dos diferenciais que a gente teve no banco trabalham pessoas da comunidade. Então, por exemplo, não é a Manuela de algum outro lugar que está hoje presidindo o banco. É a Manuela, filha do Arley e da Adriana, que foi atleta do município, que fez uma série de coisas, que todo mundo sabe de quem eu sou filha, de quem eu sou irmã, o que eu fiz, o que eu não fiz. Excelente para o trabalho, ruim para minha adolescência, mas eu não. Mas Maricá funciona mais ou menos assim. Sim. Então a gente teve esse cuidado de trabalhar com pessoas da comunidade maricaense, essa ideia de banco comunitário e de estar sempre nos bairros, né? Todo mundo é vizinho, né? Então todo mundo está muito junto. Muito bom. Isso é muito legal, né? Porque essa interação, essa participação também de toda a comunidade, ela se sente parte também. E foi uma construção, porque assim como foi novo para vocês, foi novo para eles. E hoje já faz parte ali do cotidiano, né? Então isso é maravilhoso. E foi como eu disse, acaba que vocês se tornaram também referência em todo o país, né? E foi o que eu tinha até comentado antes, né? Imagina se as cidades seguissem, né? E se de fato tivessem essa conscientização coletiva e participação ativa de todos, né? Tudo iria fluir muito melhor. Matheus, desde quando, falando sobre o uso mesmo da moeda Mumbuca no comércio local, até esses programas de agricultura urbana, passando também por esse processo de formação dos empreendedores solidários e tudo mais, que experiências populares você destacaria como um símbolo de força em todo esse cenário? A nossa secretaria nesse governo novo, ela passa a ser chamada de economia solidária, que já existia, e agora também empreendedorismo social. É algo que o prefeito pede para a gente, né? Ele quer uma nova economia. A gente fala muito economia das pessoas e das famílias, que é a pessoa conseguir fazer sua renda, né? A nossa secretaria, enquanto economia solidária, a gente dialoga muito com a base da sociedade, os agricultores, produtores, pescadores, né? Então, a gente nesse novo governo, a nossa vontade é que a pessoa tenha a sua própria renda, que a pessoa consiga constituir a sua própria forma de viver, né? Como exemplo, a gente tem associações, a gente tem o Alan, que é uma associação de agricultura familiar em Maricá, né? Que dali vai o sustento todo para a família dele, o sustento de todas as pessoas que estão envolvidas nessa. É uma cooperativa também, né, mano? Tá virando agora. Tá virando cooperativa. A gente, enquanto economia solidária,
também fortalece a formação de cooperativas. Então, são vários exemplos. A gente tem nossas feiras livres solidárias, onde é feito artesanato, tudo voltado para Maricá, né? E também essa questão econômica, né? Que a gente faz com que a pessoa não só... Que em muitos dos casos, assim, o artesanato às vezes é uma terapia, mas a gente não quer que seja só uma terapia. A gente quer fazer com que a pessoa leve como sustento, né? A gente fazendo parcerias com os produtores locais, artesãos, então é o nosso papel enquanto economia solidária e fazendo com que seja empreendedorismo social também nesse novo cenário de governo que o nosso prefeito tanto pede para a gente. E são vários projetos aqui que você apresentou, mas tem algum projeto que particularmente para você te emociona? Tem algum projeto que para você tem maior representatividade? Os artesãos a gente tem um carinho muito grande, né? Que geralmente é aquela avó, é aquele vô, que a gente já vai numa feirinha de artesanato, a gente já é recebido às vezes com um bolinho, um café. Bom, né? Toda feira que a gente vai, a gente às vezes ganha um mimo, um chaveiro, um adesivo, algo da produção local, dos próprios artesãos, que assim, mexe muito com a gente também. Mas pelo fato também da gente lidar, né, com a base da sociedade, que a gente conversa bastante, o trabalho é magnífico, conversar com os pescadores. Essa semana a gente fez uma entrega de peixe lá no Minha Casa Minha Vida, que foram atendidas 600 famílias. Uau. Então foi algo que assim mexe com as pessoas, mexe com... A gente está diretamente com as pessoas no dia a dia, então é bem bacana também. Isso é muito legal e a forma deles presentearem, né, seja com chaveiro, seja com um bolinho, é uma forma de gratidão, né, e de amor. Tem carinho, tem cuidado. Por exemplo, essa entrega para as 600 famílias de pescado, né? A gente tem vários programas que incentivam a pesca artesanal, a agricultura familiar, mas esse pescado em específico, ele vem primeiro de um campeonato de pesca artesanal, e aí a partir desse campeonato os peixes eles são doados à população vulnerável do município, os próprios competidores quem fazem essa doação. E também em Maricá tem vários tanques de criação de tilápia, de camarão. E aí, quando tem a despesca, a gente faz a doação desse pescado para essas áreas que, às vezes, um peixe está inacessível, mesmo que a pessoa receba uma umbuca ou qualquer outro tipo de benefício, porque o custo de vida está cada vez mais caro, né? É verdade, é verdade. Por sinal, eu vou lá, entendeu? Eu quero também receber essas doações. Eu adoro peixe, camarões, sou filha de pesca. Meu pai foi pescador, até se tornar comandante de navio, ele era pescador. Então, eu já gosto de peixe e irei a Maricá. Por favor, me avise. Te garanto que foi não foi na Semana Santa, mas a ceia da Semana Santa foi garantida. Essa coisa bonita. Teve hortaliça, teve tudo. Ai, Foi bom o negócio lá. legal, né? A gente... Dia dos namorados. Dia dos namorados. Tá brincando aqui, mas eu tenho assim um carinho também, respeito que meu pai também começou também, né? Como ele começou como pescador, chefe de pesca, até chegar onde ele chegou. E foi muito árdua, foi muito trabalho. Então, muito legal quando a gente consegue, né, promover e proporcionar essas experiências, né, para quem precisa e valorizar também o trabalho, né, desses profissionais, né, que lutam para se sustentar. E a dedicação mesmo, diária de todo o trabalho, porque, por exemplo, no caso do pescador, passa horas na lagoa, ou horas no mar, ou horas na praia, pescando. Aí ele acaba tendo como única saída vender para um atravessador que vai pagar 20 vezes a menos o valor do pescado que ele lutou ali. E é verdade. E aí a gente tenta, com esses projetos, mitigar tudo isso, né? E excluir o atravessador da jogada. É verdade. E voltando assim para os desafios e para soluções criativas, eu imagino que vocês devem ter passado por vários problemas, por vários percalços, por várias pressões institucionais, né? Até chegar ao patamar que vocês chegaram hoje. E que soluções criativas vocês foram desenvolvendo para que tudo fluísse, para que tudo acontecesse, para que tivesse de fato a sustentabilidade da moeda Mumbuca? Então, tem uma que é a minha favorita, que quando a gente percebeu assim, né, a gente tem várias parcerias com universidades e com grandes pesquisadores para estudar
a cada ano, o impacto da Mombuca dentro da cidade, né? E aí a gente recebeu um estudo que mostrou uma redução na recirculação de moeda. Ela deixou de circular 1, 2, 3, 4 vezes, passou a circular 2 vezes e 2,8. Né? Então, a cada 10, só 8 recirculavam, não os 10. E aí a gente criou o Mombuca da Sorte. E a gente pegou ali final do ano, né? Que dezembro, janeiro, fevereiro, final do ano e carnaval. E aí era uma raspadinha, um cupom raspável do Mombuca. A cada 30 Mombucas gastos no comércio local, específico para o comércio local. A gente tem várias grandes redes que aceitam a moeda e que acabam concentrando o maior percentual de utilização, mas a gente focou no comércio local para fazer também, não um incentivo somente à recirculação de moeda, mas também para ajudar o comércio local nesse final de ano, que normalmente é mais caro. Olha só. E aí, a cada 30 Mombucas, a pessoa ganhava um cupom raspável, e aí ele concorria, no primeiro ano, a eletrodoméstico, a gente fez air fryer, fogão, micro-ondas. No segundo ano, que foi o maior, a gente fez um kit praia. Aí tinha guarda-sol do Mombuca, cooler do Mombuca, bolsa de praia, boné, camiseta. Tem várias coisas pra... E aí isso incentiva, porque Claro. foi fazendo uma coleção, né? Uhum. Então eu conheço gente que ia lá no banco e fala, cara, eu não paro de gastar mais 30, mais 30, mais 30, porque eu quero montar a minha coleção. Aí você chega na praia de Maricá, só tem guarda-sol do Mombuca e da Brahma. Quem nunca, né? Foi na banca de jornal, ficava comprando, juntando selinho, né? Para poder ganhar aquele produto final. Quem nunca? Tipo eu, né? Quem nunca? Faria com Quem certeza. nunca fez de tudo pra garantir todos os carrinhos, mesmo Todos não os gostando. carrinhos, todos os selos, né? Garfo, gente, eu sou dessas também. Mas vamos lá, Matheus. Maricá implementou vários programas sociais, né? Vários programas que tiveram, assim, um contexto. Teve o lado positivo, teve o lado negativo, né? Sofreram muitas críticas. Eu imagino que também foi muito desafiador para vocês esse processo, né, de implantação de programas sociais, que de fato foram desafiadores no contexto ali político, né, em geral. Imagino que vocês enfrentaram isso e ainda enfrentam, né, para conseguir de fato colocar em prática todos os programas que vocês desenvolveram. E para consolidar ali um modelo de economia solidária, com uma política pública estratégica, que soluções, assim, no teu ponto de vista, têm funcionado mais na prática? Então, como foi falado pela Manuela, né, como todo grande benefício, né, como a gente diz, o renda básica de cidadania, a gente tem grandes desafios, e aí a gente começou em 2013 atendendo 10, 20 famílias, hoje a gente atende 44 mil famílias. E a gente hoje, pelo nosso programa do Renda Básica e Cidadania, atinge 87 mil pessoas na cidade. Maricá tem uma população de aproximadamente acima de 200 mil habitantes, e onde 87 mil recebem a moeda social. Só pelo RBC. Só pelo RBC. A gente ainda tem o Vale Alimentação da Prefeitura, tem Auxílio Cuidar, que é um auxílio onde as mães, né, atípicas recebem, não só atípicas também, como outras questões, recebem um salário por mês. Tem a locação social, onde a pessoa teve um imóvel que era dela danificado, condenado pela Defesa Civil, recebe esse benefício também. Mombucão, que é voltado para os Protetores de animais, cachorro, gato. Recomeçar sem violência, voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica. E aí isso é interessante porque se elas estiverem no Cade Único, mas não receberem o Mombuca, elas são encaminhadas para serem acompanhadas também pela assistente social da Secretaria de Economia Solidária para receberem o Mombuca. E se morarem na casa de seus agressores, entram também no aluguel social para que saiam da casa de seus agressores. Olha só. Ela passa a receber o aluguel, que às vezes a gente sabe da realidade que você somente recebeu um salário, e às vezes um salário já é o aluguel da pessoa. Então ela passa a receber o aluguel e mais um salário para ela sobreviver sem a dependência do agressor, que a gente sabe
porque a maioria não sai pela dependência Financeira, financeira, econômica é um ponto importante. né? Então, como todos os benefícios, né, é uma nova política que a gente tem, a gente vai passar por um recadastramento, né, para fortalecer nossa base de dados de economia solidária, vai passar por uma fiscalização, né, o RBC, que é o nosso cartão Mumbuca, ele tem muita questão também de algumas pessoas que não têm acesso, né? Às vezes, quando abriam inscrições, as pessoas não sabiam, né? Tem casos de pessoas que às vezes não têm acesso mesmo. A gente tem um problema muito grande em Maricá e isso se reflete em outras cidades que a gente tem dialogado. Ainda existe no Brasil um percentual muito grande de famílias que não têm documentação. Que às vezes a criança nasce e não tem nem a certidão de nascimento porque nasceu em casa e a família não tem acesso. A falta de acesso à informação, a falta de comunicação por parte de várias frentes, de vários eixos, de todas as esferas de governo, é uma questão muito delicada. Então, como o Matheus disse, a gente busca sempre regular esse acesso para que mais famílias necessitadas deixem de estar nesse espectro de necessidade extrema. Né? A gente sabe que não vai resolver a vida, Verdade. mas só de ter um pão, Nossa. só de poder comprar o gás. A gente teve no recadastramento no último recadastramento que teve em 2019, a gente encontrou uma família muito vulnerável. E aí a gente começou a correr, enfim, aí uma secretaria doou uma cesta básica. Aí a mãe falou, não, eu agradeço a cesta básica, mas eu não tenho gás. Olha só. Eu não tenho de onde tirar. A gente falou, não seja por isso. Aham, Aí a gente deu 2 botijões de gás pra ela, pra claro. ela ter como ir repondo. Olha só, se vê, né? Uma realidade que ainda acontece em vários lugares, né? Não só a cidade, mas em outras cidades espalhadas pelo Brasil, né? E realmente precisa de uma iniciativa, né? E é o que a gente quer fazer nesse recadastramento, é a gente conhecer o beneficiário, a gente Sim. entender o que a pessoa... tem muita gente no programa que pode ser um empreendedor, Uhum. muita gente que não sabe ler e escrever. A gente tem um programa na prefeitura chamado Sim Eu Posso para a alfabetização das pessoas. Então, assim, encaminhar para os programas da prefeitura, onde a pessoa possa, às vezes, estar pegando seu diploma do ensino médio, está entrando numa faculdade logo após. Então, são não só tal benefício, que é de muita importância, mas que daqui a um tempo ela possa, às vezes, estar até saindo do benefício, É verdade. pelo fato dela estar crescendo nessa situação educacional, financeira, para estar podendo melhorar de vida, como a gente fala, né? É um ponto que você trouxe que é muito importante, que todo mundo precisa entender que quando vocês desenvolvem um projeto desse, não é para que aquele cidadão ele se acomode naquela situação e ele veja, eu estou nessa situação, eu realmente tenho uma necessidade real, mas ali, na verdade, é um ponto de partida para uma jornada que pode ser construída por aquele cidadão. Sim. Ali é uma forma digna dele começar a vida dele, né, profissional, construir realmente, conquistar as coisas por iniciativa própria. Então, vocês prestam um apoio. Agora, não quer dizer que o cidadão tem que se acomodar àquela realidade e viver somente naquele cenário. Assim como para mim, assim como para vocês, com certeza deve ter sido muito difícil o início da jornada, né? Com muita luta, com muito esforço, muito estudo, e nem todo mundo tem as oportunidades. Alguns têm oportunidade, né? E outros não têm apoio e precisam trabalhar e conquistar por iniciativa própria. Então, o que vocês estão fazendo, o que a Maricá está fazendo, realmente é uma oportunidade desse cidadão crescer, se desenvolver. Então, são ótimos projetos que vocês estão desenvolvendo, mas que é interessante que o cidadão entenda que é o início, né? E não é uma fase, é um processo de crescimento. E não onde ele deve permanecer para sempre. O programa Renda Básica de Cidadania, ele, na realidade, ele foi idealizado pelo Eduardo Suplicy na época que ele era senador. Há o quê? 20 anos atrás? Foi na década de 90 que foi negado, na verdade, né? Foi. Foi aprovado no início do governo Lula de 2000 Foi 2003. E aí,
a ideia principal é que a renda básica ela seja universal, Uhum. né, independente de credo, de raça e até de condição econômica. E aí o Suplicy ele fala muito disso, né, de que garantir a subsistência de uma família Isso. faz com que essa família ela tente fazer novas coisas. É E isso. aí a gente conseguiu perceber em Maricá, e tem estudos que comprovam isso, por exemplo, a reivindicação de espaços de trabalho. Então, por exemplo, Maricá tem crescido no índice de empregos formais, no CAGED. Muito bom. Cresce desde o ano de pandemia. E aí o ano de pandemia já foi um ano muito punk para todo mundo. Mas Uhum. a gente ali começou a crescer e tem se mantido nessa crescente. Mas isso favorece, isso é importante, que vem de uma estabilidade econômica que parte do poder público, justamente nisso que você falou. Eu te garanto uma estabilidade e um eixo de subsistência, desde que você queira mais da sua vida também. Se esforce. Se esforce. Eu vou te dar as condições para esse esforço. Eu vou te dar educação, eu vou te dar subsistência econômica, eu vou te dar saúde, eu vou te dar tudo que for preciso para que você saia dessa vulnerabilidade. Sim, correto. Muito bom, eu gostei desse tema, se deixasse eu ia até falar mais, mas o bloco de agora é olhar e futuro. A gente vai olhar para o futuro, tá? Tendo uma visão mais, né, a longo prazo. É olhar para o futuro e a replicabilidade. E eu quero perguntar para você, Manu, da perspectiva aí do cenário da Mombuca. Quais são os próximos projetos? O que vocês têm já em mente, assim, pensando na questão da expansão? Vocês pretendem expandir? Qual é o olhar para o futuro da Mombuca? Então, a gente está projetando a Mombuca já dando os primeiros passos para consolidar ela enquanto a moeda principal de um banco de desenvolvimento local. Então, a gente quer posicionar o banco comunitário, que é muito importante para o pilar da comunidade, muito importante para Maricá hoje, mas tornar ele além de um banco comunitário. Então, é ampliar os serviços bancários que são disponíveis hoje, né? A gente tem uma limitação por parte do Bacen dentro da tecnologia que hoje é usada, que é de arranjo de pagamento. Então, a gente quer transferir essa tecnologia para um banco digital já consolidado enquanto instituição financeira, para que a gente consiga ampliar e que possa fazer poupança, possa fazer cartão de crédito, possa ampliar também os escopos de crédito. Hoje a gente está muito restrito à linha do microcrédito, a gente quer ampliar isso para grandes financiamentos, financiamento de automóvel, financiamento imobiliário. Isso são grandes futuros. Uhum. Principalmente porque a gente tem vivido em Maricá um grande incentivo da economia das pessoas e das famílias. A partir disso, muitas famílias têm aderido a cooperativas de trabalho, cooperativas de produção. E o nosso objetivo é fazer com que essas cooperativas elas expandam dentro de Maricá e que virem polos industriais seguindo os preceitos da economia solidária, de um meio ambiente estável, né? De uma maneira que a gente não agrida o mundo em que a gente vive, mas que a gente tenha uma Maricá pós-royalties do petróleo. Sim. Hoje é muito, né? A gente tem a proporção que tem graças a ele, mas é um caminho que a gente enxergou de transformar o suprassumo do capitalismo, que é a venda de petróleo dolarizada e tudo que incentiva várias guerras civis ou mundiais, mas em um caminho que a gente pensa uma economia que não seja tão dependente disso, né? Aliás, melhor, não seja tão dependente, não, que não seja dependente dos royalties do petróleo ou de nenhum outro ativo que possa existir no mundo. A gente quer que a economia de Maricá seja dependente das pessoas de Maricá. Muito bom, ótimo. Realmente é olhar para o futuro. E pensando nessa questão da replicabilidade, que eu quero te perguntar, Matheus, a gente sabe que Maricá, eu já tinha até enfatizado aqui, Maricá ela acaba sendo inspiração, né? Uma cidade espelho ali de inspiração para outras cidades, também até para o Brasil como um todo. O que você acha que é necessário para que ocorra de fato essa replicação para outras cidades? Acredito, a gente tem feito, é uma política nossa de levar a moeda social para outros locais. A gente tem feito conversas com outras prefeituras, a gente recebe visitas, às vezes semanais, mensais de outros
municípios querendo levar a moeda social, né, para o seu município e tudo mais. Então, eu acho que é o melhor dos caminhos, né? A gente fortalecer as economias locais, fortalecer. Maricá serviu como cidade modelo para isso, né? Hoje outras cidades também têm, Niterói também tem, Itaboraí. As cidades que cercam Maricá, né, já têm moeda social. Algumas têm o planejamento de terem sua moeda social. Então, é dizer que a nossa secretaria, a nossa prefeitura de Maricá, o que for necessário, a gente vai estar fazendo para fazer essas parcerias para levar a moeda social para outros municípios e outros locais que queiram utilizar. E que cuidados vocês estão tomando para que essas moedas não sejam somente copiadas ou duplicadas e que fujam ali do padrão de qualidade que, bem ou mal, vocês já desenvolveram? A gente foi muito estudo, né, muita pesquisa, né, e acabou que a gente meio que criou até um modelo, né, nessa Sim. questão para as outras prefeituras seguirem, né. Eu acho que o melhor dos caminhos acaba sendo uma cópia, mas o melhor dos caminhos é você fortalecer a própria economia, você fortalecer o amigo que tem seu comércio, você fortalecer o próprio amigo que está usando a moeda social, né? Então acaba copiando, né? Que também não tem problema também. Acredito que você conseguindo fortalecer sua própria economia, fortalecer sua própria cidade, a economia local já é de grande importância. Muito bom. Nós estamos chegando ao nosso último bloco, onde nós vamos falar sobre essa conexão com os bancários e com esse mercado de trabalho. E a pergunta que eu quero fazer para você, e que também pode ser desdobrada para você, Matheus, é o seguinte, Manu, como que você acha que os sindicatos, as instituições bancárias, as federações, assim como o caso da FETRAF, né, que é a Federação dos Bancários, né, o que você acha de que forma que nós podemos contribuir para todo esse ecossistema? Eu vou passar então para você, Matheus. Começo com você. Acredito, a gente trabalha muito nessa questão de cooperativas, como a gente costuma fortalecer em Maricá, a gente faz um trabalho bacana com agricultura familiar, a gente faz um trabalho bacana com cooperativas, a gente está fazendo um trabalho muito bacana agora com os camelôs da cidade, fazendo uma nova realocação deles na cidade, saindo daquelas barracas tradicionais que a gente já está acostumado, cada um com seu boxezinho, tendo seu espaçozinho para trabalho. A gente faz um trabalho bacana com os pescadores também. Estamos iniciando também, que é um pedido do nosso prefeito, a cooperativa de catadores do município, que é algo muito importante, tanto por lógico que a gente não precisa nem citar, que é o meio ambiente, que é de extrema importância, e para fortalecer a economia dessas pessoas também, porque é um caminho que a gente segue que acaba que dá um retorno financeiro muito bacana também para as catadoras, para os catadores da cidade. Então a gente fortalece muito essa questão do cooperativismo na nossa cidade para a gente estar criando esses ecossistemas aí. Muito bom, maravilha. E, Manuela, eu vou passar então para você uma mensagem final. Vou deixar com que você deixe uma mensagem final para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui agora, e principalmente para Maricá também. Então, gente, a minha mensagem é que a moeda social, ela funciona, sabe? Ela é uma iniciativa nova, muita gente ainda não sabe para que veio, como é que funciona. A parte tecnológica, ela é muito sensível. A parte de legislação no Brasil também é muito sensível. A gente tem batalhado já há alguns bons anos para uma legislação nacional que pegue a moeda social, que amplie essa moeda, que amplie a política de bancos comunitários. A gente teve sancionada somente no ano passado uma lei de economia solidária que citasse a moeda, que citasse os bancos comunitários. Foi uma grande vitória para a gente. A gente ainda tem muito para trabalhar, tem muito para se discutir, muito para se pesquisar. Mas ela é um mecanismo de transformação muito exitoso. A gente, de fato, consegue atingir as mais diversas pessoas nos mais longínquos municípios
e fazer com que esses municípios e com que essas pessoas tenham um crescimento econômico, que é crucial. Mas ela trabalha todo um lado social, trabalha todo um lado identitário dessas pessoas, né? As moedas sociais, elas têm essa natureza de serem da população. Então, elas são criadas de povo para povo, sejam elas com incentivo de municipalidades ou não, mas elas são criadas de povo para povo. E isso é um fortalecimento cultural e econômico, né? A gente vê um Brasil de dimensões continentais que, em muitos lugares, a gente se perde línguas, a gente se perde na história, perde tudo que a gente viveu. E as moedas sociais são um caminho para reafirmar isso e posicionar línguas, histórias, culturas, danças, cantos, enquanto pilares de construção daquela cidade e que tem poder econômico, tem poder científico, tem poder realmente desenvolvimentista. É um resgate, né, da identidade. É um resgate. Muito bom. Você, Matheus Gaúcho, quer também deixar uma mensagem? Complementando o que a Manuela falou, moeda social é um dos caminhos que a gente está seguindo, né, que é de extrema importância. A gente falou ao longo do podcast que é uma nova política nossa, né? A economia solidária ela já transforma a vida das pessoas automaticamente, mas a gente quer cada dia mais fortalecer esse tipo de trabalho, fortalecer a economia das pessoas e das famílias, como foi falado por Manuela, que a gente não dependa, né? Hoje o royalty é a grande maioria da receita da nossa cidade, mas que com o passar dos anos, ao longo dos tempos, a gente possa fazer com que a população da cidade seja a forma de renda da própria cidade, que faça com que a economia da cidade seja voltada totalmente para Maricá. Muito bom, quanta riqueza nesse bate-papo. Eu quero muitíssimo agradecer pela presença de vocês dois. Foi muito enriquecedor, não só para nós aqui da FETRAF RJTS, mas para com todos os nossos ouvintes, recebê-los e aprender mais com vocês, que vocês realmente nos ensinaram muito. E para todos vocês, ouvintes, vocês já pensaram, já imaginaram ter a oportunidade de ter uma moeda social na sua cidade? Imagina como que seria incrível, não é? Assim como está sendo na cidade de Maricá. Eu quero muito agradecer a presença, não só de vocês, mas de todos vocês, ouvintes. Quero também pedir para que vocês nos acompanhem em todas as nossas redes sociais, tanto no Instagram, que é o nosso Instagram, nossa página Bancário Pode Mais, a FETRAF RJTS, no YouTube também, no nosso canal do Bancário Pode Mais, e que vocês acompanhem todos os nossos comunicados, os informes. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Esse projeto que é apoiado pela FETRAF RJTS com muito carinho. Eu quero muito que vocês nos acompanhem e nos aguardem no nosso próximo episódio, que vai ser um episódio muito interessante também, assim como foi o episódio de hoje. Muito obrigada e até logo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.